Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, hoje é o nosso 29º dia que nós estamos falando com mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos falar de Batseba. E a história dela nós encontramos no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 11. Capítulo 11, do primeiro versículo, nós vamos ver a história. A história vai começar quando? Quando Davi, o povo de Israel tava lutando e o povo então estava lá na guerra e Davi estava em casa. E um dia Davi resolve sair ali, né, no seu palácio e vê então Batseba. E ele deseja aquela mulher em seu coração. E ele então ordena que o pessoal leve ela para sua casa, onde ele acaba se deitando com ela. E passa-se algum tempo, ela descobre que ela está grávida. Lembrando que ela era esposa de Urias, que estava na guerra, que era comandante leal de Davi. E ela descobre então que ela está grávida e ela comunica o rei. O que o rei faz? O rei traz Urias de volta para falar assim, bom, vai para casa, dorme com a mulher e aí fica tranquilo que vão falar assim, o filho é de Urias. E quando Urias vem, só que Urias não vai para sua casa. Mas por que ele não vai para casa? Porque a consciência dele impedia ele de usufruir de prazeres enquanto os seus companheiros estavam em guerra. Quando Davi fica sabendo disso, que Urias não foi para casa, ele escreve uma carta. Gente, ele entrega a carta na mão de Urias para entregar para o general. E quando chega lá, a carta é para colocar Urias na linha de frente. E quando Urias então entra na linha de frente, era certeira que ele iria morrer. Então vem a notícia que ele havia morrido. Naquele momento, Batseba se sente desamparada. Então Davi vai, leva ela, pede para levarem ela de volta ao palácio. E ela acaba ficando ali. Quando passa-se um tempo, né, a criança nasce, e a Bíblia vai falar que Davi chora, né, pela criança, só que Davi já tinha sido repreendido pelo profeta Natã. Mas o nosso foco aqui é Batseba. Imagina a situação dessa mulher. Imagina a cabeça dessa mulher. Era uma ordem do rei. Quando vinha uma ordem, quando tinha uma ordem vinda do rei, você não podia simplesmente dizer assim, não, eu não vou fazer. Ou você iria fazer, ou você tinha certeza que a sua morte estava garantida. Então não tinha como você dizer assim, não, eu não vou fazer, não, eu não quero fazer, eu não estou interessado em fazer. Tinha que ir, pronto, e acabou. E Batseba vai, Batseba é levada, Batseba é então dominada, ela fica grávida e nessa situação toda, nessa aflição toda, ela ainda descobre que o seu marido havia falecido. Então imagina a cabeça dessa mulher. Aí passa-se o tempo, nasce a criança, mas a criança não sobrevive. Então existe até eu vi um certo comentário que faz a seguinte pergunta: qual foi a reação? Como será que Batseba reagiu quando Davi veio consolá-la? Quando Davi veio confortá-la, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando a criança estava mal, ele não come, ele jejua, mas a criança morreu. Então ele levantou, ele colocou as vestes reais, ele foi se alimentar, mas tem aquele momento que ele vai conversar com ela. E eu fico pensando qual foi a reação dessa mulher. Ela havia perdido tudo por uma ganância de alguém que tinha todo o direito, que tinha toda a liberdade, vamos dizer assim, de conseguir qualquer outra mulher, mas a mulher que foi visada foi ela.
E com o passar do tempo, então, Davi dá a promessa para ela quando ela fica grávida novamente. E ele fala assim, ó, esse será o meu sucessor. Mas aí passa-se um tempo, é como se ele tivesse esquecido, e vem até ela o boato de que Adonias iria assumir o trono. Fala assim, não, mas espera aí. Ele havia falado que quem assumiria o trono seria o meu filho Salomão. Não é por ganância, não é por usurpação, querer usurpar o trono, mas porque aquela mulher que havia sido tão prejudicada, aquela mulher que havia sido tão condenada, que havia sido assim tão desprezada, tinha um momento que ela falou, não, eu preciso me levantar, a minha história precisa mudar. Então ela chama uma pessoa conhecida e ela vai até o rei e conversa com ele e fala assim, não, peraí, você disse que o meu filho assumiria o trono. Então a sua palavra não pode voltar atrás. E quando então quando então Davi chega no final dos seus dias, ele então lembra da promessa, ela vai, chega, fala com ele. Quer ver? Nós vamos encontrar essa passagem. Nós vamos encontrar essa passagem lá já no primeiro livro dos reis. No primeiro livro, a velhice isso. Lá no primeiro livro de Reis, e no primeiro capítulo, a partir do versículo 11. Então, disse Natã a Betseba, mãe de Salomão, não ouviste que Adonias, filhos de Agite, reina, e nosso senhor Davi não sabe? Então, Adonias já estava tentando usurpar do trono, né, dizendo que ele que era o rei reinando ali. Então, é quando Batseba vai, junto com Natã, até Davi. Aí fala assim, a promessa que você tinha deixado é que o meu filho Salomão iria reinar. Então Davi toma a posição já no final dos seus dias, ele toma a posição, ele toma a atitude, ele volta então e aí ele constitui Salomão como rei. Naquele momento, aquela mulher que tinha sido começou com uma história tão triste, ela agora estava se sentindo assim valorizada porque o seu filho se tornou um rei. Salomão acaba se tornando um rei sábio. Não é Salomão não vira o maior rei, porque o maior rei de Israel ainda era Davi. E a história continua até os dias de hoje. Mas ele foi o maior rei sábio. E a história dele, embora o final não foi muito bom, mas ela agora estava se sentindo confortada, ela agora estava se sentindo como, olha, depois de toda a história triste que aconteceu no período da minha vida, hoje eu posso ter a satisfação de dizer, o meu filho é o rei. Houve a promessa e essa promessa se cumpriu e hoje eu sou mãe de um rei. Embora muitas pessoas tenham tentado usurpar do trono, tenham tentado mudar a história, mas a história de Batseba, muitas vezes, ela para quando Natã repreende Davi e quando a criança morre. E aí vem a história, ela teve um outro filho que foi Salomão, o rei Salomão, e morre. Mas nós esquecemos de olhar para essa mulher. Nós esquecemos de olhar para ela como uma mulher que foi tirado dela o direito de construir uma vida com seu legítimo esposo. Foi tirado dela o direito de ver os seus filhos com seu esposo, Urias, crescer, formar. E ela foi então tomada, foi tirada isso dela. Mas mesmo assim, ela estando no palácio,
É claro que ela usufruiu, né, do que tinha de melhor no palácio. Quem que não ia usufruir? Mas existia essa essa existe essa história na vida dela, existe esse momento na vida dela. E ou, trazendo para os nossos dias, quantas mulheres hoje não têm uma história triste, não tem uma marca triste, não tem um momento em que foi tirado dela alguma coisa, a liberdade de expressão, não foi tirado dela a liberdade de viver, a liberdade de construir algo, a liberdade de realizar o sonho de estudar, a liberdade de realizar o sonho de tirar até uma carta, até tirar carta, a realidade, o sonho, né, de querer se tornar mãe. Quantas pessoas, quantas mulheres na sua vida foi tirado de você, foi tirado de uma forma abrupta, algo de você que, ao invés de você usar isso para você crescer, foi tão magoada, foi tão ferida que te fez parar na caminhada. Diferente de Batseba, no final mesmo, ela lutou por algo que havia sido prometida há anos para ela. Então ela lutou para que aquilo acontecesse. Falou assim, não, pelo menos uma alegria eu preciso ter nessa minha vida. E foi quando ela vai, ela conversa junto com Natan, eles vão até Davi, e Davi fala, não, então vamos agora constituir Salomão, já que Adonias está querendo usurpar. Então vamos revelar para todo mundo quem é o verdadeiro rei. Naquele momento, ela sentiu um momento de prazer, ela sentiu um momento de alegria, ela sentiu um momento de realização. A história não começou bem. A história dela não começou bem. E há quem diga que a culpa era dela, gente. Ela estava no quintal dela. Que Davi tinha que estar lá? Por engano. Que ele não estava lá na guerra junto com o povo. E ela foi uma mulher que foi tão prejudicada, mas que no fim de tudo ela saiu e se sentiu assim realizada, porque o seu filho havia se tornado rei. Eu não sei qual foi nessa trajetória da sua vida o momento em que algo te fez parar, o momento em que algo te feriu, que te fez parar na sua caminhada. Mas coloque uma coisa na sua mente. Aquele que te chamou, aquele que te deu a vida, aquele que falou assim, não, eu vou fazer isso, você tem isso, você consegue fazer isso, aquele que te capacita para fazer as coisas, é o mesmo Deus que continua com você. O que nós só precisamos fazer é usar disso como força para que nós possamos melhorar, para que nós possamos tirar o melhor de nós e dizer, não, o passado machucou. O que aconteceu no passado me fez tornar forte. E hoje eu vou usar essa força para alcançar os meus objetivos e para mostrar para mim, para mostrar para mim que eu sou forte, que eu sou vencedora, que eu posso correr, que eu posso ir mais além. Não deixe que uma mágoa do passado, não deixe que uma falha do passado, não deixe que algo do passado continue escrevendo a sua história no futuro. Continue escrevendo a sua história. Já viu aquele caso das pessoas quererem fazer alguma coisa e alguém vem e fala, mas você não vai conseguir. Não vai dar certo não. Porque não é bem a sua cara. Sabe, não é bem o seu estilo. Não tem nada a ver com você. Não, se é algo que você sonhou, se é algo que você deseja, se é algo que você há tanto tempo está planejando, está querendo alcançar, tenha em mente. O Deus de o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó ainda é o mesmo Deus.
e levanta sua cabeça, não fique abatida, não se deixe cair, não se deixe abater. Ai, mas foi algo que aconteceu lá em 1900 e alguma coisa. Faça daquilo que aconteceu em 1900 e alguma coisa a força para você vencer e faça disso a escada para você chegar aonde você precisa ir. Não deixe que palavras te afligem, não deixe que atitudes te coloquem de lado, não deixe que atitudes ou palavras que te magoaram, que te feriram, ou coisas que fizeram, que tiraram de você, façam você parar. Existem momentos na nossa vida que isso acontece. Já aconteceu há muito tempo, já aconteceu comigo. Eu vi tudo ali e eu ficava igual uma peteca. Não, fica aqui, não, fica ali, fica ali. Porque tiraram de mim o prazer de fazer algo. Mas eu disse assim, bom, se já não, no momento você fica baqueada, você fica chateada. Mas conforme vai passando os dias, eu fui aprendendo, eu fui tirando uma lição daquilo. E eu falei assim, não, eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso me reerguer. E você consegue reerguer na força do Senhor, na força do Espírito Santo. Então, a história de Batseba não começou muito boa. Ela teve marcas, ela teve coisas que marcaram profundamente a sua vida como mulher, como esposa, como mãe, mas no final ela pôde triunfar ao lado do seu filho. Mesmo que depois não haja mais comentário, não se fala mais dela, mas fala de um rei que teve uma sabedoria e ele só chegou onde ele chegou porque com certeza ele foi ensinado, educado pela sua mãe para que isso acontecesse. Então ela tem um papel fundamental na vida de Salomão, o rei mais sábio conhecido em Israel. Então não desanime, não se desespere e pegue aquilo que falaram, aquilo que fizeram, aquilo que tiraram de você, torne isso combustível para mostrar que você é mais que vencedora. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.